Olá, bom dia, querido aluno do quarto ano. Tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Hoje, na nossa aula, continuaremos a estudar alguns sinais de pontuação muito importantes na produção de texto, certo? Antes disso, vamos para o nosso momento de oração. Trouxe uma frase de São Vicente de Paulo. A conformidade com a vontade divina é o tesouro do cristão e o remédio para todos os seus males. São Vicente de Paulo. Esta frase, ela vem nos dizer que devemos sempre respeitar a vontade de Deus em nossas vidas, porque certamente ele tem planos para nós que até mesmo nós desconhecemos. E é importante saber receber esses planos, acreditar que é o melhor para cada um de nós. São Vicente, que tanto foi caridoso, solidário, né? Aceitou a missão de ser caridoso, de ser santo, missão dada por Deus. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos, como eu estava falando no começo deste vídeo, continuar estudando alguns sinais de pontuação. Vamos revisar qual é a função do ponto final. Ele serve para indicar o desfecho, né? Vamos observar o que é que o ponto final está a nos falar. Indica o fim de uma frase ou fecho de um pensamento, com a entonação de voz que marca uma pausa total. Colocam-me ainda nas abreviaturas, como senhor, por exemplo, doutor, dona ou dom, Vossa Excelência, muito e assim por diante. Exemplo de ponto final. O ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. Vejam que há uma pausa grande, né? Uma pausa total no final da frase que eu acabei de pronunciar. Vejamos o outro sinal. Travessão. O que é que ele diz? Sou utilizado nos diálogos para indicar fala das personagens. O professor perguntou: quem quer ler o texto? Então, a fala do professor é introduzida pelo travessão. E sempre que for usar o travessão para indicar fala, anteriormente vai aparecer os dois pontos. O professor perguntou, dois pontos. Os dois pontos mostram que logo em seguida vai aparecer a fala do professor. E esta fala marcando aqui, sendo marcada pelo travessão. E as aspas, introduzimos palavras ou citações de outros textos. Diz-me com quem andas e dir-te-ei as manhas que tens, disse Camões. E vejam que tem uma fala do de Camões, né, que está entre aspas. Então, as aspas estão sendo usadas neste caso para marcar a fala de uma outra pessoa. Mas nós usamos as aspas também para indicar fala de personagem dentro de um texto. O texto que nós iremos ver hoje, ele traz este exemplo. São personagens falando e estas falas, ora são marcadas por travessões, ora são marcadas por aspas. Então, tanto travessão quanto aspas podem marcar a fala de personagens, certo? Agora, quero que você pegue o seu caderno 3, na página 63, e acompanhe comigo a leitura do texto e, em seguida, a atividade.
Todo mundo pegando seu caderno 3. Na página 63, vamos falar sobre travessão, aspas e ponto final. Leia o título do conto. Você já conhece essa história? Tenho certeza que sim. O Patinho Feio. Leia o texto completo. O Patinho Feio. Acompanhe a leitura pelo seu livro. Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas, próximo de um castelo. Era verão e a pata estava chocando seus ovos no meio da folhagem. Às vezes, ela recebia a visita de algumas amigas e lhe dizia: Não vejo a hora de meus filhotes nascerem. Calma, amiga. Tudo tem seu tempo. Eles nascerão lindos e saudáveis. O tempo passou e, numa manhã ensolarada, as cascas dos ovos começaram a quebrar. Eram os patinhos que estavam nascendo. Finalmente, a pata não cabia em si de tanta alegria. Porém, um dos ovos, o maior de todos, continuava inteiro. A mãe pata ficou preocupada. Por que este não nasceu ainda? Vou chocá-lo mais um pouco. As visitas começaram a chegar para conhecer os filhotinhos. Ao ver o ovo grande, ainda inteiro, uma das amigas da pata comentou: Esse ovo é grande, parece um ovo de perua. Se eu fosse você, desistia dele. Os perus não gostam de água e é difícil ensiná-los a nadar. A pata escutou os conselhos da amiga, mas nem pensava em desistir daquele ovo. Desistir? Nem pensar. Já esperei muito, posso ter um pouco mais de paciência. Finalmente, a casca do ovo se quebrou e dela saiu um filhote grande. Mamãe Pata olhou para ele e pensou: Nossa Senhora, como é feio, coitadinho! Parece que minha amiga tinha razão. Será que era um ovo de peru? Só havia um jeito de saber: levar todos os filhotes para a água. Quando os patinhos entraram na água, a pata ficou impressionada com a elegância do patinho feio. Ele nadava muito bem, mas isso não era o suficiente para merecer o amor dos outros animais. Comparado a seus irmãos, o pobre patinho era considerado muito feio. Os outros patos, os gansos, as galinhas, todos os maltratavam. Até mesmo seus irmãos viviam dando bicadas no pobrezinho. O patinho era muito infeliz. Certo dia, decidiu ir embora daquele lago. Bem longe dali, encontrou um pântano onde viviam alguns patos selvagens. Eles também desprezaram o pobre filhote, que lhes implorou: Por favor, deixe-me passar só esta noite aqui. Tudo bem, mas amanhã, bem cedo, você terá que ir embora. Pobre patinho feio, por onde passava, ninguém o acolhia. Depois de andar muito, encontrou uma cabana. Lá vivia uma senhora, um gato e uma galinha que perguntaram: Você sabe botar ovos? Não. Sabe brincar com novelo de lã? Também não. Então vá-se embora, suma daqui. Além de ser feio, você não presta para nada. Mais uma vez, o patinho seguiu em frente, cada vez mais triste e solitário. De repente, viu passar no céu um bando de cisnes selvagens. Seu pequeno coração bateu mais forte. Nossa, como são lindos! Nunca vi nenhuma ave tão linda assim. O patinho estava cansado de ser maltratado e passou a viver escondido de todos os outros animais. Quando o inverno chegou, o lago foi congelado e o patinho ficou preso no gelo. Para sua sorte, algumas crianças que passavam por ali o salvaram. Porém, o patinho teve medo de ser maltratado novamente e fugiu
delas. Passou o inverno todo escondido numa moita. Quando a primavera chegou, o patinho resolveu sair de seu esconderijo. Voou para um lago que ficava perto de uma casa e de um bosque. De repente, viu 3 cisnes saírem do bosque para nadar no lago. Eram aquelas lindas aves que ele tinha visto no céu antes do inverno. Mesmo com medo de ser maltratado, mais uma vez, o patinho resolveu se aproximar delas. Ei, amigos, posso me juntar a vocês? Depois de dizer isso, o patinho abaixou a cabeça, muito tímido, e viu sua imagem refletida na água do lago. Ele ficou surpreso. Era a imagem de um cisne. Os 3 cisnes mais velhos o receberam com alegria. Venha, jovem cisne, junte-se a nós. Algumas crianças chegaram à beira do lago e ficaram entusiasmadas. Vejam, um cisne novo no lago. É o mais bonito de todos. E assim o patinho feio, que na verdade era um cisne, encontrou o seu lugar no mundo. Ele nunca mais foi maltratado e viveu feliz com seus companheiros. Bem, essa história, tenho certeza que você já ouviu, é uma história muito conhecida que fala sobre a aceitação, aceitar o próximo assim como ele é, da maneira como ele pensa, de aceitando a cor da sua pele, o seu modo de ser, o lugar de onde veio, certo? Então, o ensinamento dessa história é este. Vamos agora responder as questões, certo? Pegue o seu lápis e vamos lá. Qual é o principal motivo que levou o patinho a ser considerado feio? O que é que vocês acham? Qual é o principal motivo que levou o patinho a ser considerado feio? Por que o patinho era feio, pessoal? O que é que vocês acham? Qual o principal motivo? Responderam? Vamos lá. Resposta. O principal motivo é que o patinho, na verdade, não era um pato, mas um cisne, certo? Então, o patinho foi considerado feio porque, na verdade, ele não era um pato, e sim um cisne, ok? Responda na questão 2. Questão 3. Observe o uso da pontuação no trecho e em seguida responda ao que se pede. Então vamos observar o trecho, atentando-se para a pontuação. Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas, próximo de um castelo. Era verão e a pata estava chocando seus ovos no meio das folhagens. Qual a ideia central contida no primeiro período do trecho? Onde é que está o primeiro período, pessoal? Os períodos são as frases que são divididas por meio de pontuação, certo? Então, onde eu tenho o primeiro ponto final é onde marca o primeiro período, certo? Então, aqui, até Castelo é o primeiro período do texto, porque aqui apareceu o primeiro ponto final, certo? E no segundo período, então você vai escrever na letra A qual é a ideia central do primeiro período e do segundo período. Eu vou ler para vocês o primeiro período. Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas próximo de um castelo. O que é que você entendeu pelo primeiro período? Segundo período. Era verão e a pata estava chocando seus ovos no meio da folhagem. O que é que você entendeu sobre o segundo período? Anote a sua resposta na letra A, que já já faremos a correção, certo? Vamos lá.
Estamos na questão 3, letra A. Já já farei a correção da questão 3, letra A, certo? Pronto? Vamos lá. Resposta. No primeiro período, a ideia central é que a pata era linda e vivia num lago. Então, no primeiro período, a ideia central é que a pata era linda e vivia num lago. E no segundo período, a ideia central é de que a pata chocava seus ovos. Então, no primeiro período, a pata era linda e vivia num lago, e no segundo período, a pata chocava seus ovos. Certo? B. Ambas as ideias se referem à mesma personagem, né, que é a pata. Podemos dizer que retratam a mesma ideia com relação a ela? Sim ou não? Nós temos aqui na questão 3 dois períodos. Um falando sobre a pata, dizendo que era linda e que vivia no lago, e que no segundo período ela chocava os ovos. Apesar de falarem da mesma personagem, a ideia é a mesma? A ideia que tem no primeiro período é a mesma ideia do segundo período? Não, né? Então, letra B, resposta não. Ok? Letra C. Assinale a alternativa correta. O ponto final separa ideias, ações diferentes? Ou o ponto final prejudica a compreensão do texto? Qual é o quadrinho que você vai marcar agora? Isso, o primeiro quadrinho. O ponto final separa ideias, ações diferentes. Vejam que aqui no texto, pessoal, nós temos dois períodos. Embora os dois períodos estejam falando sobre a pata, né, que é a personagem do conto, mas cada período trouxe uma informação diferente. Então, no primeiro período, a informação é de que a pata era linda e que vivia no lago, e no segundo período, que a pata estava chocando ovos. Então, vejam que são duas ideias diferentes. Então, nos seus textos, é importante que você, a cada ideia nova que você for falar, a cada ideia nova que você for escrever, você deve estar separando por ponto final. Terminou determinada ideia, vai falar de uma outra coisa, usa o ponto final primeiro e depois continua, certo? Então, o ponto final ele serve para separar as ideias e indicar também ações diferentes. E jamais eles irão prejudicar a compreensão do texto. Afinal de contas, o objetivo da pontuação é facilitar, ajudar a compreender melhor o texto. Certo? Letra C, primeiro quadrinho. Marque aí. 4. Leia o fragmento e depois responda as questões. Quando a primavera chegou, o patinho resolveu sair de seu esconderijo. Voou para um lago que ficava perto de uma casa e de um bosque. O primeiro período trata de que fatos? E o segundo, mais uma vez, o período é dividido por pontuação. Ponto final. Então, nós temos aqui o primeiro ponto final, no final da primeira linha. Então, até aqui, na palavra esconderijo, nós temos o primeiro período. O segundo período está aqui na segunda linha. Voou para um lago que ficava perto de uma casa de um bosque. Você vai fazer aqui na questão 4, letra A mesma coisa da letra A da questão 3. Qual é a ideia central, né? O que é relatado no primeiro período e o que é relatado no segundo período. Leiam com atenção e formulem a resposta de vocês. Já já farei a correção.
Pronto? Vamos lá. Então, pessoal, o primeiro período trata da chegada da primavera e do aparecimento do patinho. E o segundo período aborda o voo dele para chegar em outro lugar. Então, vamos lá. O primeiro período, ele trata da chegada da primavera e do aparecimento do patinho, né? Chegou a primavera e o patinho apareceu. E o segundo período apresenta o voo do patinho para outro lugar. O segundo período apresenta o voo do patinho para um outro lugar, certo? Responda. Se estiver atrasado, pausa, corrige, acompanha e depois continua. B. Note que, entre os períodos do trecho, existe um ponto final. Tendo em vista esse fato e lendo o fragmento novamente, julgue verdadeiro ou falso. Leiam as 3 afirmativas e marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Pronto? Atenção, pessoal. O ponto final separa as ideias do texto. Verdadeiro. Ponto final separa as ideias do texto. Sim, as ideias do texto são separadas por ponto final. O ponto final segmenta as ideias, o que nos ajuda a compreendê-las. Também é verdadeiro. O que é segmentar ideias? Dividir. Então, as ideias vão sendo divididas e entre uma divisão e outra, coloca-se o ponto final para organizar o texto. Terceiro quadrinho. O ponto final torna o texto mais difícil de entender porque as ideias ficam juntas e confusas. Falso. Ponto final torna o texto mais fácil de ser entendido, porque ele vai separar as ideias, facilitando a nossa compreensão. Ordem, verdadeiro, verdadeiro, falso, certo? V, V, F. Esta é a resposta da letra B, questão número 4. Vamos passar adiante. Próxima página, questão número 5. Leia as passagens e depois faça que se pede. Porém, um dos ovos, o maior de todos, continuava inteiro. A mãe pata ficou preocupada. Por que este aqui não nasceu ainda? Vou chocá-lo mais um pouco. Mesmo com medo de ser maltratado, mais uma vez, o patinho resolveu se aproximar delas. Ei, amigos, posso me juntar a vocês? Letra A. Pinte os trechos que representam as falas. Então, você vai pintar agora, nos 2 trechos, a parte que representa a fala de cada personagem, certo? Pinte agora. Pintaram? Vamos lá. Na primeira parte, a fala é esta aqui, ó. Por que este aqui não nasceu ainda? Vou chocá-lo mais um pouco. Então, você que pintou
Esta parte iniciada pelo travessão, acertou. Na segunda parte, é este aqui. Ei, amigos, posso me juntar a vocês? Então, deveria pintar também esta segunda parte aqui, iniciada pelo travessão, tá bom? Então, pintou a primeira parte e pintou também a segunda parte. B. Qual é o sinal de pontuação usado para marcar as falas? O que é que aparece aí antes de cada fala? O travessão. Então, letra B, resposta travessão, certo? C. Em que lugar da fala esse sinal de pontuação aparece? Antes ou depois? No final ou no início da fala, pessoal? Observem que o travessão, ele aparece no início da fala. Então, anote na letra C, no início das falas, tá certo? Vamos agora responder a questão 6. Observe o uso de aspas, das aspas no fragmento. Finalmente, a casca do ovo se quebrou e dele saiu um filhote grande. Mamãe Pata olhou para ele e pensou: Nossa Senhora, como é feio, coitadinho. Parece que minha amiga tinha razão. Será que era um ovo de peru? Nesse trecho, as aspas sinalizam que ideia? É ideia de pensamento? É ideia de pergunta? Ou ideia de afirmação? O que vocês acham? Vocês acham que nesta fala a mamãe Pata estava perguntando, estava pensando ou estava afirmando? Ela estava pensando alto, conversando com ela mesma, pensando o motivo do ovo ser diferente. Então, é o primeiro quadrinho. Ideia de pensamento, certo? Ideia de pensamento. Neste trecho, a Pata estava pensando nos motivos pelos quais o ovo estaria diferente dos outros, certo? B. Por que as aspas sempre aparecem duas vezes? Observem que as aspas, que é esse sinal aqui, ó, este sinal que aparece aqui e aparece aqui no final, por que que vocês acham que ele aparece duas vezes? Porque as aspas, elas marcam o início e o final de uma fala, ou no caso da questão aí, de um pensamento, certo? Então, porque as aspas estão marcando o início e o final de um pensamento, o início e o fim de um pensamento, certo? Então, esta é a resposta da letra B. As aspas estão marcando o início e o fim de um pensamento. Lembrando que esta atividade aqui não precisa ser enviada para mim. Caso você tenha ficado atrasado, assista mais uma vez e resolva esta atividade. Estamos trabalhando pontuação. Semana que vem faremos uma produção textual usando os sinais de pontuação estudados. Mas, por enquanto, ficamos apenas com a atividade do caderno 3. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.